Sinceramente eu não sei como começar esse vídeo, porque eu fui assistir Cisne Negro com o pensamento de que seria uma versão estadunidense de Perfect Blue, porque antes de assistir o filme eu já havia visto algumas polêmicas na qual algumas pessoas, e até o próprio Satoshi Kon, que é o diretor de Perfect Blue, diziam que o Darren Aronofsky havia plagiado Perfect Blue. E existe até um vídeo famoso onde numa entrevista o Satoshi Kon diz quando se encontrou no Japão com o Darren Aronofsky e conversou com ele sobre as semelhanças que ambos os filmes tinham. O próprio Darren admitiu para Satoshi que havia se inspirado em Perfect Blue e que supostamente ele era um grande fã dos filmes de Satoshi Kon. Mas quando foi perguntado pelo público, ele disse que nenhum de seus filmes tem inspiração em Perfect Blue ou em nenhum filme do Satoshi Kon, mesmo tendo várias referências óbvias a Perfect Blue em seus filmes. E com tudo isso em mente eu fui assistir Cisne Negro, já com certo desdenho do filme. Mas sendo um plágio ou não, eu preciso admitir que esse filme é muito bom, porque além da excelente atuação da Natalie Portman, que conseguiu passar muito bem as inseguranças, a inocência, mas também a covardia da Nina como Cisne Branco, a gente também tem um excelente roteiro e direção. Mas meu objetivo com esse vídeo não é resumir o filme por completo, mas de vez em quando eu irei mencionar alguma cena específica do filme, então fiquem avisados. E bem, para falar da minha interpretação em relação ao filme, eu preciso falar pelo menos do que o filme se trata, para que você entenda a narrativa que eu irei abordar no decorrer do vídeo. Cisne Negro se passa na vida de Nina, uma bailarina que já há muito tempo busca por uma oportunidade de participar em uma peça que lhe traga glamour, uma peça que lhe faça alcançar a perfeição no seu estado mais elegante. E perfeição é algo que a Nina busca já há muito tempo. Essa peça que ela se esforça tanto para interpretar a protagonista principal chama-se Cisne Branco, que conta a história de uma bela dama que foi transformada em um cisne e busca por um príncipe que poderia lhe livrar da maldição. Só que quando esse príncipe finalmente chega, ela acaba por beijar a Cisne Negro, que é a irmã gêmea do Cisne Branco, e vendo que perdeu o seu príncipe e a oportunidade de voltar a ser uma humana de novo, ela se joga do precipício, dando fim à sua vida e encontrando na morte a liberdade que ela tanto buscava. Na história, tanto quanto no filme, o Cisne Branco representa a pureza, a inocência e etc. Enquanto que o Cisne Negro representa a rebeldia, a veracidade e o profundo. Dando a entender que mesmo o Cisne Negro não sendo perfeito, ele é livre. Ele não necessita da perfeição para alcançar a liberdade que o Cisne Branco tanto procurava. Nessa peça, a Nina terá tanto que interpretar o Cisne Branco, tanto quanto o Cisne Negro. E o desafio aqui não é ela interpretar o Cisne Branco, mas sim o Cisne Negro. E essa facilidade dela interpretar o Cisne Branco se dá por conta da sua própria persona, que condiz com a forma pela qual o Cisne Branco nos é apresentado para nós no filme. Na medida em que a narrativa do filme avança, a Nina começa a apresentar traços de alguém que tem o transtorno de personalidade compulsiva e obsessiva, que é um transtorno no qual o indivíduo beira pela perfeição, beira pelo controle ou até mesmo numa constante repetição de certas atividades que a mesma executa de forma a não cometer nenhum erro. E toda essa busca por perfeição e controle faz com que ela não consiga interpretar por inteiro o Cisne Negro. Porque o Cisne Negro não é perfeito, pelo contrário, o Cisne Negro não fica constantemente buscando pelo controle ou pela perfeição. O Cisne Negro não é perfeito e ela aceita isso, e por conta disso, ela não reprime nenhuma de suas vontades ou desejos. Ou seja, mesmo que a dança da Nina fosse perfeita, ainda faltava uma certa rebeldia ou liberdade por conta dela ao interpretar o Cisne Negro. E daí surge o dualismo entre o Cisne Negro e o Cisne Branco. O dualismo esse que é representado muito bem pelas cores no filme. As cores nesse filme é uma cena muito importante porque elas representam o estado mental de cada personagem. Enquanto a Nina está quase sempre com branco e rosa, mesmo que algumas vezes dentro desse branco a gente tivesse um pouco de preto, porque querendo ou não, mesmo ela sendo pura, gentil e inocente, a Nina ainda é um ser humano e consequentemente está sujeito a manifestações de prazer e maldade. Então é meio que compreensível que mesmo tendo um plano onde a gente tem uma almofada totalmente branca, a gente ao mesmo tempo também tem um vislumbre do preto. Enquanto do outro lado, nós temos a mãe da Nina, que está quase sempre rodeada de verde. Verde esse que pode significar muitas coisas, mas nesta ocasião em específico, o verde representa a inveja e o mal. Uma inveja disfarçada de amor materno, o mal disfarçado na sutileza da empatia. E querendo ou não, é isso que a mãe da Nina representa. Tipo, ela faz de tudo para que tenha o máximo de presença nas ações mais mínimas da filha. A mãe da Nina com certeza não é a única personagem que a gente tem no filme. Em um certo momento do filme a gente tem a aparição de uma outra personagem, que é a Lily, que também é uma bailarina que está disputando o papel para a peça junto da Nina e algumas outras garotas. Ou pelo menos é isso que a Nina pensa, porque na verdade a Lily nem se importa tanto assim com esse papel. E isso nos deixado bem claro pelo filme. Na verdade é a própria Nina que coloca suas inseguranças na Lily, e isso faz com que ela veja a Lily como sendo aquela garota malvada que quer roubar o papel da menina inocente. E diante do subtexto do filme e a própria
própria cor das roupas dela, fica bem óbvio que a Lily é a representação do cisne negro, aquele cisne que não se esforça para alcançar a perfeição porque sabe que é incapaz do mesmo. E nisso tudo, o filme faz algo bem interessante que poderia ter sido considerado uma subversão narrativa, eu acho. Porque na história principal, o cisne negro é representado como sendo a vilã da história, aquela vilã que quer roubar o príncipe daquela donzela amaldiçoada. Mas se a gente parar para pensar, tudo isso acontece por conta da história se passar no ponto de vista do cisne branco, que é a protagonista principal da história. Obviamente, o diretor do filme sabe disso, e deve ter sido por essa razão que ele decidiu continuar a mostrar a história do ponto de vista da cisne branco, que é a Nina nesse caso. Só que, ao mesmo tempo, mostrando todas as imperfeições e paranoias do cisne branco, e o quanto ela projeta a sua maldade no cisne negro, fazendo que, aos nossos olhos, o cisne negro seja a vilã da história. Eu acho isso bem interessante. E de uma forma crua, pode-se dizer que, devido à aparição constante das cores preto e branco, é bem possível que esse filme fale sobre o maniqueísmo, que é aquela filosofia que está relacionada ao dualismo entre o bem e o mal. O diretor desse filme, desde o início, nos mostra Nina como sendo aquela garota mimada e retraída que busca por controle e perfeição nas mínimas ações da sua vida. E por conta disso, ela nem consegue explorar sua própria sexualidade, reprimindo seus desejos e vontades. Certa vez, quando a Nina tentava se descobrir sexualmente através da masturbação, ela se vê imponente diante da figura da mãe ao seu lado. Figura essa que acaba fazendo com que ela se sinta enojada por conta de tentar praticar tal ato perante a mãe. E mais uma vez fazendo com que ela reprima seus desejos sexuais. E isso, em algum momento do filme, desencadeia uma explosão violenta das emoções da Nina, fazendo com que, através de uma metamorfose, ela se rebele contra a mãe. Isso faz com que ela alcance a tão bendita liberdade que o cisne branco buscava. Desde o início, o filme já nos mostra o quanto a mãe da Nina controla ela, deixando evidente que, mesmo tendo um pouquinho de amor materno nessa relação, também existe uma certa inveja junto de uma necessidade de implantar na sua filha os sonhos e objetivos que por ela não foram alcançados, tipo, como se a filha fosse uma oportunidade de levar seus sonhos para frente, para que ela consiga um alívio das frustrações que foram causadas pela inconclusão dos seus sonhos, que se deu por conta do nascimento da própria Nina. Tipo, até mesmo nos momentos mais íntimos da filha, a mãe tenta sempre se fazer presente para que se crie uma imagem daquela mãe perfeita, daquela mãe que se preocupa com o bem-estar da filha, adicionando na mãe da Nina o traço de alguém que quer ter sempre as coisas no seu controle. E essa busca por controle é algo que tanto a Nina e tanto ela buscam, pois de acordo com elas, o controle traz a perfeição traz a liberdade, e a liberdade é algo que a cisne branco e elas próprias buscam. E algo curioso é que, após a metamorfose ou rebelião da Nina, a cor predominante de quando a mãe aparece no filme é o preto, mostrando talvez a sua verdadeira natureza, desmascarando aquele verde que encobria o preto. A metamorfose da Nina se inicia já quando ela se encontra frustrada por conta da insatisfação que o responsável pela peça tiverá por conta da sua dança. Mesmo sendo ela quase perfeita, ainda era uma dança covarde, uma dança fraca. E depois disso, já em sua casa, nós temos alguns pequenos traços do início da sua metamorfose. Diferentemente dos demais dias onde ela está com rosa e o branco, neste ela se encontra com roupas castanhas e pretas, deixando bem claro o desabrochar dessa metamorfose. Tudo isso para depois ela ir numa festa com a Lily, fazendo com que pela primeira vez ela pudesse viver o agora, sem se preocupar com o que viria a seguir, se deixando levar pelas sensações psicodélicas, obtendo o vislumbre trazido pela exploração e a retirada da vestimenta que cobre a nudez. Aquela nudez que, mesmo sendo composta pela imperfeição humana, ainda assim consegue beirar pro sexual. Mas dessa vez não seria a nudez grotesca, pelo contrário, porque dessa vez a nudez é bela e suave, beirando do sexual para o fantasioso. No final dessa cena, sua vestimenta já se encontra totalmente dominada pela cor preta, deixando evidente a completude da sua metamorfose.